Vamos mudar de assunto. Hoje completa um mês dos atos de vandalismo em Brasília. As sedes dos três poderes foram atacadas e o que se viu foi um rastro de destruição. Nós vamos agora até a capital federal com o repórter Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno. Como é que está a situação por aí? Um mês depois, tudo já foi reformado, restaurado ou ainda não? Bem-vindo, Bruno. Existe aquele clima de reforma, de acabamento, restauração, viu, Cláudia? Você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma satisfação, uma alegria. Vamos lá, então, aquele 8 de janeiro emblemático que entra na história de uma forma ruim, na verdade, quando era por volta de 15 horas, uma invasão aqui no Congresso Nacional, lá na Suprema Corte e também no Palácio do Planalto. Diante disso, é o que a gente vê aqui, ó, segurança reforçada nos corredores da Câmara dos Deputados. Os servidores, os visitantes, os colaboradores, eles entram aqui, acessam e é necessário, é uma obrigatoriedade, de fato, utilizar esse raio-x, que é de fato uma identificação, ou seja, ali é como se fosse numa aeronave, num aeroporto, setor de embarque, na verdade, é um raio-x e depois tem esse acesso. Então essa fila se forma porque é realmente a tentativa de evitar qualquer explosivo, arma de fogo ou qualquer item que seja semelhante, que possa ser um atentado ou que venha oferecer risco. Na parte de fora de onde eu estou também existe uma segurança reforçada, inclusive alguns ônibus estão aqui porque é um local na Câmara dos Deputados que acontecem várias manifestações. Isso acaba sendo autorizado após uma revista, após um levantamento do que é essa manifestação. Então existem alguns homens com os microfones ali realizando com tipo um ato de manifestação, mas isso tudo sendo acompanhado muito de perto, na verdade, através de homens da Polícia Militar. Um mês, o que deve acontecer? Aqui no Congresso, hoje às 14h, uma homenagem que será realizada com alguns artistas, alguns nomes, com os servidores aqui do Congresso Nacional, e vai encerrar esse ato na parte de fora, estendendo a bandeira e também com homenagens à democracia. Da mesma forma que ocorreu na retomada do serviço no Judiciário, lá na Suprema Corte, na última quarta-feira, hoje completando um mês então. A gente continua acompanhando, vale reforçar que aqui no Congresso houve essa reforma, para que o serviço fosse retomado, para que acontecesse as audiências, as reuniões, as sessões também lá no Palácio do Planalto. Alguns vidros não foram reinstalados ainda. No STF a reforma também continua. É um serviço que não é rápido, Algumas obras de artes que estão sendo restauradas, e aí é importante um serviço com muita atenção, com muita cautela e muito cuidado no acabamento. Então é isso, um mês, um dia muito importante, como eu disse inicialmente, que entra na história de uma forma muito negativa. E aí, Cláudio, eu já me lembro aqui rapidamente que algumas obras que foram afetadas, atingidas aqui no Congresso e lá na Suprema Corte, algumas serão restauradas, outras não, porque é justamente o objetivo, a ideia de colocar numa exposição o dia que a democracia acabou sendo agredida, essa agressão ao Estado democrático de direito. Então a ideia é que essas obras que foram afetadas, algumas elas não serão restauradas, ficarão como exemplo, como uma lembrança do dia que o ato aconteceu aqui no 8 de janeiro na capital federal. Bruno, e a Procuradoria-Geral da República aí pediu a quebra de sigilos, de policiais militares suspeitos de colaborarem com esses atos violentos aí no dia 8. Quantos policiais já foram presos até agora? Olha, Cláudia, numa contagem rápida, juntamente com o ex-comandante da Polícia Militar, são 5 militares. E vale ressaltar que são vários comandantes. Esses militares são de uma alta patente, na verdade, alguns estavam de plantão, outros estavam de folga, inclusive no 8 de janeiro. E aí esse planejamento acabou não sendo alcançando a segurança de como seria necessário. Algumas imagens que a Suprema Corte acabou divulgando de uma câmera de segurança instalada na área externa ali do eixo da esplanada dos ministérios revela com muita clareza que alguns militares entram nas
nas viaturas, no ônibus e abandonam o local, que era para tentar um impedimento, evitando que os manifestantes conseguissem chegar até a Suprema Corte ou ao Congresso Nacional. E com isso, alguns que conseguiram ser foram identificados, melhor dizendo, esses acabaram se tornando alvos de uma operação da Polícia Federal durante esta semana e os últimos dias. Agora, o que é afastar o sigilo de várias contas, as contas bancárias, se houve qualquer tipo de financiamento, de incentivo financeiro para de fato acontecer esses atos, e aí sobre o sigilo, sobre as comunicações, ou as chamadas também, ou as mensagens que foram enviadas logo após o segundo turno das eleições, que é justamente quando os manifestantes não aceitaram o resultado das eleições. Eles estavam em busca de uma explicação como as eleições aconteceram aqui de fato, enfim, esse episódio que a gente já entendeu muito bem, e aí diante disso afastaram também esse sigilo, se houve alguma comunicação entre os militares, entre os organizadores ou qualquer outro líder também. Vale ressaltar que o ex-ministro Anderson Torres era o secretário de segurança naquele dia. Ele estava viajando, estava em Orlando, nos Estados Unidos, e horas após as invasões ele foi exonerado juntamente com o governador Ibanez Rocha, que foi também afastado, hoje completando 8 dias de afastamento. A expectativa é que ele fique ainda mais 60 dias, aí sim completando 90 dias, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada no plenário do STF. Cláudia. Muito bem, daqui a pouco o Bruno volta para dar mais detalhes aí do Anderson Torres, que continua preso por omissão em Brasília, né? Até mais tarde, Bruno. E a gente já vai chamar o nosso comentarista, o Diogo Schelp. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Diogo, hoje, 8 de fevereiro, faz um mês desses atos que aconteceram lá em Brasília. A solução dada aos culpados até aqui diz o que sobre a nossa democracia, na sua opinião? Ela sai mais fortalecida após a resposta aí dada pela Justiça? Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Com certeza, o fato de a Justiça, as autoridades estarem buscando os culpados, tratando de indiciar aqueles para os quais há evidências de participação nesses atos, tudo isso faz parte e é importante para a gente fortalecer a democracia, porque é preciso dar um sinal, inclusive pedagógico, que atos desse tipo não serão tolerados. Claro que existiu uma eleição muito acirrada, com um resultado apertado, e houve, inclusive, muito questionamento em relação ao processo eleitoral, justamente como uma antecipação, uma forma de colocar em xeque, né, qualquer resultado que não fosse positivo para um lado desse conflito, dessa disputa eleitoral, mas é preciso respeitar o resultado das urnas. E o que se fez no dia 8 de janeiro foi uma tentativa frustrada de golpe, foi uma tentativa de criar uma situação para que o Exército fizesse uma intervenção para colocar ordem na casa. Essa era a teoria, digamos assim, desses golpistas, desses manifestantes, vândalos que invadiram a sede dos três poderes, e aí, dessa forma, de alguma forma, reverter o resultado das eleições, tirar o presidente Lula do poder. Isso, obviamente, não deu certo. O que deve ser feito a partir de agora, e ainda há alguns questionamentos que precisam ser respondidos, por exemplo, se o presidente Jair Bolsonaro teve algum papel na incitação aos atos golpistas. Ele, inclusive, foi incluído na investigação do STF que cuida desse caso. Esclarecer o que significa aquela minuta, né, que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, aquela minuta que falava de certa forma, intervir no TSE e rever o resultado das eleições. Quem havia produzido essa minuta e qual era, de fato, a intenção. E a gente precisa também avançar, né, as autoridades precisam avançar na identificação dos financiadores e participantes, inclusive entender, e aí vem a parte que cabe ao Exército, entender e investigar e punir se houve realmente militares que participaram desses atos ou que foram omissos de alguma forma. Diogo, e sobre a ideia de abrir uma CPI sobre esses atos, ainda circula essa ideia? E a quem interessaria abrir essa CPI e a quem não interessa? Existe realmente uma intenção de fazer uma CPI, uma investigação no Congresso,
em relação aos atos de 8 de janeiro, mas para o governo federal essa CPI não é interessante, né? O governo federal não quer que haja uma distração das atenções da CPI ou no Congresso para outros temas que não aqueles da pauta que eles têm, dos projetos que eles pretendem aprovar, tanto do ponto de vista da economia quanto de outros temas. E a CPI, ela poderia servir, inclusive, de palco, né, para uma grande discussão ali, inclusive reforçando aquela polarização política que também foi pano de fundo para aqueles atos de 8 de janeiro. Então, de fato, existe uma intenção no Senado, principalmente, mas o governo é contra. Bom, vamos relembrar então esse mês aí, um mês dos ataques aos servidores do Congresso Nacional. Os servidores preparam um ato pela democracia nesta quarta-feira. E a repórter Berenice Leite tem os detalhes. O ato está marcado para acontecer às 2h da tarde aqui no Salão Negro do Congresso Nacional. Esse espaço que foi o primeiro a ser invadido e que fica entre as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Está programada uma participação dos corais dos órgãos do Legislativo, da Câmara, do Senado e também do Tribunal de Contas da União, que vão cantar o hino nacional brasileiro. Também terão mensagens de autoridades brasileiras e estrangeiras, como os integrantes da coalizão Capital Strong, formada por entidades que se uniram após a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Por fim, o ato culminará aí no gramado, em frente ao Congresso Nacional, onde a palavra democracia e a bandeira nacional serão abraçadas pelos participantes. O ato está sendo convocado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo. Quem quiser participar, o evento será aberto a todos que desejarem, inclusive até os visitantes também podem participar, mas aí é necessário fazer um cadastro para o controle aqui da casa. Nesta quarta-feira, a gente lembra que completa um mês desde que houve a invasão nas sedes dos três poderes e terminou em atos de vandalismo. O local aqui ainda passa por uma reforma. A maioria das obras de arte que foram danificadas, inclusive, ainda estão passando por um processo de tentativa de restauração. Até o momento, a Justiça já bloqueou 20 milhões e 700 mil reais de bens de mais de 40 pessoas suspeitas de financiar as invasões aqui nas sedes dos três poderes. O objetivo é assegurar que os bens dos acusados possam ser usados para ressarcir o patrimônio público em caso de posterior condenação definitiva. De Brasília, Berenice Leite. Vamos começar.